Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo para alguém para bater papo, trocar ideia. E a minha convidada de hoje é a jornalista Paula Ramon. Ela é venezuelana, correspondente aqui no Brasil, já colaborou com a CNN, com o New York Times e para a revista Piauí, onde ela escreveu algumas matérias sobre a crise da Venezuela do ponto de vista das pessoas comuns, entre eles o da própria família. Nosso papo é sobre a carreira dela, sobre esses textos, sobre o seu país, sobreviver aqui no Brasil também, nessa fase que não é das nossas melhores fases, entre outras questões. É uma conversa, eu acho, que para quem quer ouvir sobre a Venezuela, um pouco além das grandes questões geopolíticas, que são muito importantes, mas não são as únicas questões. Aqui a gente tem o ponto de vista de uma jornalista que ama seu país e vê e escreve sobre ele em um dos seus piores momentos. E pior ainda, longe de casa. Acho que a nossa conversa é sobre isso, sobre algumas outras coisas. Espero que vocês aproveitem esse papo. Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. É com vocês que a gente alcança mais ouvintes, com esse compartilhamento, com essa força. E a gente também conta com a sua participação. Escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Certo? Participem do Telefonemas, esse espaço também é de vocês. Então, vamos direto pra conversa. Com vocês, Paula Ramon. A minha primeira pergunta seria: quanto tempo de jornalismo? Eu me formei em 2003 e estou trabalhando desde 2003. Estou 16 anos já. Entendi, 16 anos. E você, naquele texto seu para Piauí sobre a Venezuela, você comenta uma característica do país que se assemelha muito ao Brasil, de como as crises vêm e vão, né? Eu queria saber, assim, aí você relata a história da sua mãe, de como ela lidou com as crises e como ela foi se adaptando. Eu queria saber, quando você encontrou o jornalismo, a Venezuela estava em qual situação? Era uma situação boa ou era uma situação ruim? Então, agora eu costumo falar que quando eu entrei na escola de jornalismo, na faculdade, foi justo o ano que Chávez ganhou as eleições. Foi em 98. Eu estava terminando a minha carreira quando Chávez recebeu o golpe de Estado, 2002. Entendi. Que foi o ano mais polarizado da crise. E entrei em uma redação no ano seguinte, em 2003, quando o país tinha superado uma paralisação de mais de 2 meses, também como protesto contra o Chávez, né? Então, eu também costumo falar isso, que a situação, a Revolução Bolivariana atravessou, marcou toda a minha carreira. Eu fiquei pensando nesse paralelo justamente que quando eu comecei a minha adolescência e até a faculdade foi num período do Brasil também muito positivo, e depois quando eu comecei a trabalhar de fato já foi essa fase de crise. Eu fiquei pensando nessas semelhanças que os dois países têm, né? É curioso isso, né? A Venezuela é assim, que se a gente olhar em retrospectiva, eu realmente não consegui viver uma época boa da Venezuela, para ser sincera. Os 80, que foi a minha primeira década de vida, foi uma década de crise. Os 90 foi ainda pior. Economicamente, 2000 foi uma década pelo boom petroleiro, né? Mas política e socialmente foi uma época muito conturbada. Então, assim, a minha geração não deu muita sorte, não. E aí, quando você estudou lá, você chegou a exercer a profissão lá antes de começar a trabalhar como correspondente? Como que era a vida lá, assim, de jornalista? Então, eu trabalhei 7 anos na Venezuela. O primeiro ano eu trabalhei na minha cidade, né, que é Maracaibo, e depois eu trabalhei em Caracas sempre. O primeiro ano eu fiz contemplativo, e era muito mais simples, né? Sempre no interpaís é tudo mais simples. E em Caracas, a mitad, eu cobri eleições, porque na Venezuela todo ano tinha eleições, depois do Chávez sempre tinha eleições. E depois eu fiz coalição de governo, partido de governo. Basicamente eu cobria chavismo. Então eu acho que foi uma experiência bem interessante, porque eu fiquei muito interessada em entender como
como os partidos, como essa coalição funcionava, o que era o chavismo, o que mobilizava as pessoas em torno ao chavismo. E é uma força política nova, relativamente nova, né, dos 90. E eu achava muito interessante, achava uma bela oportunidade de entrar e entender melhor como essa força conseguiu captar tanto apoio no começo. E eu nunca senti que fosse difícil fazer jornalismo. Assim, você não tem acesso às fontes, é muito difícil ter acesso às fontes oficiais, mas naquela época, quando eu morava lá, era um trabalho de dia a dia, né? Você conseguia entrar, com muita dificuldade, mas conseguia entrar. Entrava, mas as fontes foram se fechando, assim, o governo foi se fechando, ao ponto, Maduro foi presidente do Congresso quando eu morava lá, e a gente tinha acesso ao Congresso, tinha acesso aos deputados. Depois foi a esposa dele, a Cília Flores, ela fechou o Congresso para os jornalistas, né? Eu não sei, não dei continuidade porque eu não saí da Venezuela em 2010, mas era um trabalho, quem tinha acesso às fontes era quem tinha trabalhado muito elas, é bem diferente de outros lugares. Por exemplo, aqui no Brasil, a primeira vez que eu liguei para uma assessoria de imprensa, eu quase surtei porque atenderam o telefone e falaram e, em efeito, responderam. Na Venezuela, assessorias de imprensa de governo, assim, de autoridades, governo, etc., não existe. Entendi. Existe só no papel. Ou naquela época, estou falando da minha época, né? Não tinha como fazer uma solicitação. Você podia fazer solicitações, mas nunca ia ter uma resposta. O jeito de você falar com o ministro era de tanto insistir com o ministro mesmo, indo nas coletivas lá. E se você conseguia, mas não era não tinha caminhos oficiais como Entendi. Eu vejo em outros lugares, né? Que deveria ser o correto. Mas eu, por exemplo, nunca fui vítima de ataques. Meus colegas, sim. Eu nunca fui alvo de nenhum tipo de ataque físico ou verbal. As pessoas às vezes falavam que eu era chavista porque eu cobria chavismo. E eu trabalhava para um jornal que era o principal jornal do país, mas o diretor era afim do chavismo, né? Mas a gente naquela época a gente tinha liberdade de escrever, claro que era bem rigoroso e era delicado, se o Chaves não aceitava a crítica, né? O Chaves gostava de deixar em evidência os jornalistas, ele retrucava qualquer tipo de pergunta ou comentário, e ele era muito fechado também com o jornalista local. Então, assim, não era fácil, mas não era o que é agora, né? Que agora realmente é uma profissão, né, de risco. Sim, e é perigoso mesmo. E você falou assim, vários assuntos legais aí. Acho que uma coisa que eu gostaria de perguntar, assim, que você até comentou. No Brasil, então, você sentiu muita diferença quando você chegou aqui? Você conseguiu, por exemplo, você já entrevistou o Lula, não entrevistou? Você acha que não chegou perto de entrevistar o Chaves, por exemplo? Ou o Maduro? Não, o Maduro eu falava porque ele estava no Congresso, Sim. Era outra época, a gente não tinha acesso a ele, até pelo telefone, naquela época era BlackBerry, então a Venezuela era tudo BlackBerry, aí você tinha um BlackBerry, conseguia os códigos e conseguia falar. Era como o WhatsApp agora, né? E eu tinha acesso a eles porque eu tinha acesso a Diosdado, eu tinha acesso a Jorge Rodrigues, assim, eu cobria, era a minha fonte, né? Então, realmente, eu conseguia esse acesso. Mas não era fácil de conseguir, dava muito trabalho. E no Brasil é muito diferente. Eu não cheguei no Brasil direto da Venezuela, eu fiquei 3 anos em outro lugar, mas quando eu comecei a trabalhar no Brasil, eu comecei a trabalhar como produtora, e meu trabalho basicamente era marcar entrevistas, né? E conseguir personagens. E eu lembro, acho que uma das primeiras pautas que eu fiz foi marcar uma entrevista com Petrobras, com porta-voz da Petrobras. E quando eu recebi o pedido, eu achava engraçado, assim, eu falava, mas como é que eu vou... Mas tá na Lua, como é que eu vou conseguir isso assim? E aí eu fiz a tarefa, assim, eu fiz para ter o nó na boca, né? Eu liguei na assessoria de imprensa da Petrobras e eu fiquei muito surpresa que deu muito certo e consegui a entrevista na semana seguinte, estava tudo ok, e aí entendi, ok, aqui é diferente. E eu comecei a trabalhar, sempre trabalhei para veículos estrangeiros aqui, da temporada que eu tenho morado no Brasil, né, com algumas exceções. Eu falo assim, se você conseguiu trabalhar na Venezuela, você conseguiu trabalhar em qualquer lugar, porque não é que aqui é correto, né, correto, as assessorias de imprensa são para isso, você
É correto você ter acesso às fontes oficiais? Imagina como você faz uma reportagem de violência se você não tem cifras oficiais de homicídio. Como você tem como você contrapõe você se você não tem como falar com o governo? Não há transparência. E você vai ser atacado o tempo todo, né? Então, eu não diria que é fácil ou difícil aqui no Brasil, mas diria que as coisas, para mim, assim, foi uma surpresa ver o quão fechado e o quão fora da curva a Venezuela é. Entendi. Para jornalismo. E aí, outra questão que eu queria fazer dentro da sua primeira resposta. Você falou de acompanhar do chavismo e tentar entender esse processo político. Assim, você conseguiria resumir brevemente assim, o que você conseguiu entender estando ali perto? Por que esse processo capturou tantas as pessoas e como que ele foi desse sucesso para o momento atual? Assim, você conseguiria resumir isso, assim, da sua visão? Olha, eu falo que eu tenho uma posição polêmica, porque eu sei que a Venezuela é meu país, né? E eu sei o que a Venezuela tem sofrido, e eu sei que estamos numa época que não há, a gente fala meias tintas, que ou é branco ou é preto. Não há espaço. A gente conhece bem tinta, isso, né? aqui. Então, por isso pode ser polêmico. Por isso pode ser polêmico falar qualquer coisa que não seja radical. Mas eu acho que é importante, assim, eu sempre falo para mim é importante. Acho que tem que ter uma reconciliação, né? É um país que tem passado por muita coisa. E o chavismo, eu acho que quando o Chávez surgiu em 92, ninguém discute que ele foi uma força. Que foi um cara que soube ler a situação, ele soube ler o momento político do país. Ele teve uma campanha no 98 muito bem sucedida, que ele basicamente entendeu que milhares de pessoas tinham sido pobres, né? Tinham sido negligenciadas, tinham ficado excluídas do sistema democrático do partido. Né? E o sistema de partido, perdão, que a democracia tinha esquecido esse povo. E a situação econômica era muito ruim, muito, muito ruim. E Chávez é um cara muito carismático. Você pode... Eu não concordo com o que aconteceu, mas você não pode negar que o Chávez é um cara muito carismático. Era jovem, e tinha um estilo completamente diferente. Assim, os políticos venezuelanos, ele destoava por completo, né? E ele não só soube usar esse carisma, e ele era pobre, né? Ele veio de uma origem muito humilde, muito pobre, e ele sabia falar para as pessoas. Quando ele falava, você se reconhecia no que ele estava falando, né? Porque é uma infância difícil, dificuldade para aceder à educação, dificuldade para a saúde pública. Então, assim, ele é o povo. Olhar para ele era olhar para o povo, era a cara do povo. Era impossível as pessoas ficavam... Eu nunca fui partidária do chavismo, mas eu entendo porque as pessoas apoiavam ele. E quando ele ganhou a eleição, depois quando ele começou a governar, teve a boa sorte para ele que o preço do petróleo começou a disparar. E ele teve 10 anos de boom petroleiro. Na Venezuela você não tinha reeleição imediata, era um período só. E era 5 anos. Ele ampliou o período de governo e ele ainda colocou reeleição e depois ele colocou reeleição imediata. Ou seja, ele ficou 10 anos, 13 anos, começou em 99, morreu em 2000. 13, ele ficou todos esses anos com um boom petroleiro. Assim, o maior boom petroleiro que o país jamais viu. Nossa história. Então, eu não lembro que a gente, naquela época, quando tinha tanto dinheiro o país, eu não lembro que a gente percebesse, assim, falo a gente, o comum, né? Percebesse que o país estava desfrutando um momento único de petróleo, de boom. As pessoas falavam, o Chávez, olha como mudou, ele aumentou os salários, Era o Chávez que magicamente tinha resolvido todos os nossos problemas. E ele morreu justamente com a queda, quando começaram a descer os preços. Tem pessoas que até hoje falam, cara, o Chávez morreu, o país despencou. E é tão óbvio que o nosso país flutua no preço do petróleo, de tão óbvio, passa desapercebido. Muitas pessoas não entendem isso, não enxergam isso. E acho que esse excedente petroleiro que ele utilizou muito bem para seu projeto político, né? Serviu para manter sua popularidade, serviu para ganhar eleições, serviu para sua campanha internacional, serviu nas favelas, ele criou projetos sociais. A Venezuela já tinha saúde pública, já tinha educação pública. O que ele fez, em vez de ele reforçar o que já tínhamos, ele criou uns projetos sociais que fez bandeira de seu governo. Então, basicamente, o Chávez suplantou, em algum ponto, o Estado. Não é o Estado que dá para mim educação
educação pública. Entendi. É o Chaves. Então, isso teve um efeito psicológico muito forte nas pessoas. Eu acho que, se você olha com cuidado, o apoio para ele não é tão difícil de entender por quê, né? E você acha que, agora, há quanto tempo você está no Brasil? Eu tenho morado 2 temporadas no Brasil. Eu cheguei em 2012, fui embora em 2000, mas sempre continuei muito ligada com o Brasil. E depois voltei em 2017. E aí, assim, aí você trouxe a sua visão estando lá presente, né, naquele momento. Você não estava no Brasil nessa época, você acha que você não consegue avaliar a cobertura daquela época sobre esse período. Mas você conseguiria fazer uma avaliação da imprensa brasileira sobre o período atual? Você acha que é justa? Porque você relatou essa coisa do chavismo e eu fico pensando muito no outro lado, né? Quem eram os rivais do Chaves, que, por exemplo, hoje são os mesmos rivais que do Maduro? Como que a imprensa brasileira lida tanto com o processo político do chavismo quanto das pessoas que estão lutando contra o Maduro agora, lá, assim, dessa briga interna que tem na Venezuela agora? Como que você acha que a imprensa brasileira consegue cobrir isso? Cobre bem, cobre mal? Porque, além da crise atual, uma coisa que eu sinto, assim, eu tentei procurar algumas notícias agora e sinto que a imprensa brasileira, por exemplo, deixou um pouco de lado agora essa questão. Acabou um pouco a polêmica e tá um assunto meio abandonado. Você sente que não é um tema bem tratado ou é bem tratado? Como que você avalia? Olha, o Brasil abriu corresponsalias, fala corresponsalias? Os correspondentes, né? Correspondentes, isso, permanentes no chavismo, né, na primeira década. E acho que agora não tem mais, acho que agora é um vai e volta, né? Mas eu acho que assim, fazer isso mostrou que para o Brasil entendeu a importância do momento, do processo e queria entender melhor, né? E eu acho que fizeram um bom trabalho. E agora, assim, eu acho que esse ano, obviamente, tomou muita mais força. Assim, eu sinto pelos meus amigos acá que como se esse ano descobriram a Venezuela, não descobriram a Venezuela, mas esse ano tomou mais força. Com Guaidó, eu acho que tem ficado muito mais presente. Hoje mesmo, a foto da capa da Folha, eu estava vendo aqui, de uma reportagem sobre restaurantes venezuelanos em São Paulo. Sobre refugiados, né? Não, eles não são refugiados, na real. Bom, não sei, alguns, acho que, não sei, na real não conseguia ler inteiro. Mas, assim, obviamente eles estão fazendo uma cobertura bastante minuciosa do que acontece na Venezuela. Eu acho que tem coisas muito interessantes que são feitas no processo, também no tema migratório, no tema dos refugiados, de como o Brasil trabalha essa situação, né, os pedidos de refúgio, a situação de Roraima, Boa Vista, fronteira. Acho que tem se feito muitas coisas bastante interessantes. E eu acho, assim, é difícil quando você é do país, porque você fica muito... Você encontra os erros mais fácil, né? Mas uma coisa que me impressionou muito quando a primeira reportagem da Piauí saiu, do Diário, que não foi minha ideia, sempre falo isso, não foi minha ideia. Eu não achava que era, porque eu não achava que teria... Assim, para mim era tão normal tudo aquilo, que eu não entendia por que isso poderia importar para um leitor, né? E foi a revista que realmente insistiu, foi um repórter da revista que teve a ideia, os editores acharam muito boa, assim, eles realmente viram o potencial daquilo e a resposta das pessoas me impressionou muito, porque a maioria dos comentários que eu recebi era como pela primeira vez estavam entendendo o que realmente acontecia na Venezuela. E me impressionou porque eu vejo que é um tema que está sim presente na imprensa brasileira. Mas o que as pessoas comentavam, pessoas com quem já falei mais em detalhe, é que realmente dava uma janela. Na imprensa você lê sobre a escassez. Falta comida, falta remédio. Mas é diferente quando você fala falta remédio, falta comida, a quando você mostra uma pessoa de 73 anos falando faz 2 semanas que não como frango. Ou, assim, é distinto quando você guia o leitor pela angústia de não conseguir as coisas. E você marca temporalmente
a pessoa está há 2 semanas procurando uma aspirina, sei lá. Eu acho que talvez isso for sucesso dessa história, eu acho até né? assim, a coisa... Porque é muito curioso isso, né? Quando a gente começa a discutir política, você pensa muito no... Se você for começa a tomar uma distância, né? Tipo, como se olha só para os agentes políticos. Às vezes vai mais para trás, a gente começa a pensar na história da América Latina como um todo, que sofre golpes, tem uma pressão geopolítica dos países mais fortes, né? Sempre se toma uma distância muito grande. Quando você aproxima para a história da sua mãe, e até pela data, a história começa no Natal, eu acho assim, você pensa na vida das pessoas, assim, elas continuam ali na sua rotina, nas suas comemorações, cuidando dos filhos, das viagens e da saudade, né? Por exemplo, uma coisa tão íntima, né? E isso aí joga de novo pro contexto político do país, uma crise quase que parece sempre insuperável, né? Olha, sim, as pessoas continuam fazendo festas, a pessoa continua tentando comemorar coisas, as pessoas continuam tentando conduzir uma normalidade no meio da situação. Assim, eu estive agora em março e eu fiquei uma semana com a minha cunhada, meu sobrinho, e uma coisa que me impressionava muito era como ela não reclamava de nada. Assim, a situação, nessa semana que eu estive, acho que só houve 18 horas de eletricidade. Nossa, durante uma semana? Durante uma semana. E realmente eu estava na beira do desespero, porque achei desesperante. A gente tinha que carregar água pelas escadas, porque não tinha mais água também, a água acabou. E como não tinha eletricidade, não tinha como receber água. E não tem eletricidade, não tem comércio aberto. Então, assim, é tudo você começa a pensar em que não quer tomar água para não gastar água, mas também para não ir no banheiro, porque também não tem água para o banheiro. Uhum. E eu, assim, não falava nada, obviamente, mas eu estou de passagem, numa situação que eu viva mais. Eu vou voltar para minha casa, tudo vai estar ok. Mas ela está ali vivendo isso o tempo todo e ela não reclamava nada, assim. Ela era uma resiliência impressionante para mim. Entendi. E a pessoa, e no meio de tudo isso, sei lá, ela falava, eu queria tanto lavar o cabelo, né? Eles procuram, assim, é impressionante como o venezuelano tenta fazer a normalidade no meio daquele caos. É admirável, porque uma vez que você não enfrenta mais aquela situação, né? Assim, para mim é admirável como eles têm... O país tem se deteriorado aos poucos e como eles continuam resistindo e parece que não tem obstáculo que vai tirar eles. Sim. Tudo eles vão conseguir dar uma volta. E eu acho que é duro porque acaba com a dignidade da pessoa, acaba mesmo com a pessoa. As pessoas também, meus conhecidos, familiares, eu vejo que são pessoas que estão muito mais envelhecidas, que estão muito obcecadas com comida, que não tem mais vida fora daquilo. Então, assim, quando dá para fazer um aniversário, eles fazem. Quem pode fazer, faz. Entendi. Né? É difícil, né? E para mim, assim, como que eu te falo? Para mim, eu estou de passagem. Mas quem que está morando lá, quem está vivendo lá, quem está sofrendo lá, é outra história, né? Mas a força de relatar isso que eu acho que muda tudo, né? Porque, de novo, né? O noticiário sempre esfria muito o assunto, e o seu texto é muito, muito próximo, muito... E você falou, foi uma ideia da revista, mas eu já vi você mencionando algumas outras vezes que você tem muita vontade de, quando vai contar histórias da Venezuela, de contar da perspectiva do povo, né? É uma ideia sua mesmo, assim, de contar mais a história nessa proximidade do que se interessar pela parte política só dos poderosos. Você acha mais interessante buscar essas histórias mais próximas de quem tá sofrendo o que os poderosos, por conta dos poderosos, né? Por causa das atitudes deles, das ações. Assim, a gente está... A situação, esse fla-flu venezuelano a gente está vivendo desde que o Chávez começou praticamente, né? Porque assim como as pessoas o amavam, o odiavam. Então, assim, tem sido anos e anos e anos de oposição ao governo, oposição ao governo, oposição ao governo.
E eu acho que no ponto que a gente está, sim, é claro que o que Maduro fala é importante, porque, enfim, ele é a cabeça do governo, o Guaidó, tá, é uma história, sim, mas eu acho que o que, o que realmente eu acho que o mundo deveria também entender é o que está acontecendo com as pessoas, como as pessoas estão sendo vítimas da situação. Quando a primeira vez que eu fui para Roraima, para a fronteira para cobrir a situação, assim, não sei, talvez eu fiquei impressionada demais, mas eu também falo, eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família pobre, minha mãe de fato é do campo, então assim, não é que eu fique impressionada, não é que eu nunca tenha visto pobreza, Sim. né, mas quando você vê crianças recém-nascidas dormindo numa praça, não sei, eu acho que eu comecei a me perguntar por que eles estão dormindo numa praça e eu não. Que aconteceu para eu estar desse lado da história e eles estarem desse outro lado da história, né? Poderia ter sido eu, poderia ter sido uma família, de fato, minha família está, boa parte da minha família está fora trabalhando em outros países. E eu acho que é importante que as pessoas entendam primeiro esse tema de por que você está migrando. Você não está migrando porque você, ai, beleza, agora tudo vai melhorar. Você está migrando porque você não tem mais alternativa. Você ficou sem alternativa e alguém falou para você, lá tem comida e lá tem trabalho e lá você pode trabalhar e ganhar algo, comprar uma maçã. Então você vai e procura isso. Sim. Não porque eu acho que é importante que as pessoas entendam esse tema, esse porquê da migração, para poder ser um pouquinho mais tolerantes e receptivos com a migração. E por outro lado, eu acho que é importante, eu escuto, outro dia eu estava num fórum e eu escuto muito essa discussão de a Venezuela, o choque de forças sobre a Venezuela, quem quer olhar o conflito de forma ideológica. Porque Estados Unidos não vai invadir Venezuela pelo petróleo. E aí depois, não, porque o socialismo e não sei o quanto, e o comunismo e tá. Que agora comunismo, socialismo, tudo virou a mesma coisa. E eu acho que é uma visão errada, porque outro dia eu escutei, sei lá, alguém falar agora sobre como a dignidade síria e Estados Unidos, Irã, assim, tá, pode ter um tema de jogo de forças, mas enquanto a gente fica falando do comunismo, socialismo, imperialismo, golpismo, etc., as pessoas não estão conseguindo comer. E isso que me obcecou. Assim, eu fiquei obcecada com isso. Assim, passar fome, só quem passou fome entende. Só quem estava com fome teve que ir para dormir para a cama com fome, ele que entende o que está acontecendo. Só quem enterrou filho porque não tinha remédio. E na imprensa, a gente absorve isso como cifras, como números. A pessoa emagreceu 7 quilos por ano. Até as pessoas começam a fazer piada com isso, né? Vou para a Venezuela para emagrecer. E aí até comecei a falar, a semana que eu fiquei na Venezuela, eu engordei, eu não emagreci. Por quê? Porque você está comendo mal, você está comendo só farinha. Crianças que estão em fase de crescimento não estão se nutrindo. Estão comendo arroz sem parar, porque é barato, cheia a barriga e pronto, entendeu? Então, assim, não sei, o que me obcecou é que enquanto a gente fica naquela discussão ideológica, a pessoa não tem que comer, e não tem remédios, e não tem escola, e não tem vida. Você optou por... Quando você saiu de lá, foi por conta de... Não era um momento tão dramático, mas você também... Você se considera parte dessa história de ser uma pessoa que saiu de lá para buscar melhores oportunidades, ou foi mais uma coisa pontual? Não, eu saí por circunstâncias completamente diferentes. Na real, quando eu saí em 2010, a situação já era complicada, mas eu não me planteava sair, não tinha previsto sair. E eu saí porque naquela época eu estava casada com um brasileiro, né, com um correspondente, coincidencialmente, e ele tinha que sair, ele foi escalado para outro trabalho. E, bom, eu fui embora com ele. Foi justamente por isso. Então, assim, foi bem diferente. Entendi. Mas você consegue ter um pouco por exemplo, você me relata essa coisa, essa falta de sensibilidade que às vezes a gente tem com quem imigrou, né? Uhum. Eu queria saber se você responde isso, por exemplo, você, por exemplo,
Pelo seu Twitter, eu sei, você ama a Venezuela, você torceu pela seleção, você... É inquestionável esse sentimento das pessoas, né? Acho que às vezes a pessoa quem tá recebendo o imigrante perde isso um pouco, esse ponto de vista, né? Muitas pessoas amariam poder voltar para o seu país e poder viver a sua história lá, né? Você sente um pouco isso? Até na sua história pessoal, você gostaria de voltar para lá e ter as condições ideais para trabalhar e conviver lá? Ou como que funciona isso na sua cabeça? Olha, eu acho que eu nunca pensei muito, no começo, acho que eu não pensava muito na volta, assim, como ia ser a volta, etc. Eu nunca, a volta era uma coisa que eu não pensava, eu estava tão ocupada em tentar me adaptar à vida que eu não pensava muito. E claro, eu não tinha uma circunstância, como falo, minha circunstância era bem diferente. Quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, porque a minha família estava lá e era claro que você vai sofrendo com eles. Quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, quando meu irmão mais velho decidiu sair, ir embora, que foi em 2015, acho que aí já nesse momento foi foi a gota de água, né? Bom, o que está acontecendo aqui, como é que vai ser isso? E de pronto meus amigos começaram também todos a ir embora. Aí chega um ponto que você sabe que não vai voltar. Assim, eu gostaria de ter uma oportunidade de voltar, mas eu não sei. Eu acho que uma situação na que eu estou pensando muito mais nos últimos 2 anos, que é quando eu terminei de entender que não sabia como voltar. Só que não tem como Isso voltar. que eu achei muito doloroso, porque é justamente isso, né? Tipo, você foi embora por opção, mas você não poder voltar por falta de opção é muito doído, né? Você vê o seu país desmanchando de longe, seus amigos indo embora de lá, é muito complicado, né? Porque as pessoas falam, se a situação. Quando você fala com as pessoas que estão em Roraima, eles falam, se a situação melhorar, eu volto. Mas se a situação melhorar significa o quê? Porque quanto tempo vai levar realmente para ter uma transição, se houver uma transição? E quanto tempo após uma transição o país realmente conseguiria alguma melhora prática, né? Eu, assim, voltar eu poderia voltar, mas como que eu vou me sustentar, com o que eu vou trabalhar? E uma coisa que para mim pesa muito, fora de tudo a situação que o país tem, violência, insegurança, é uma coisa que para mim sempre pesou muito, porque é uma coisa que marcou muito o país. Também, né? Eu sou muito medrosa, na real, então, assim, violência e insegurança para mim é uma coisa, além de que você tem que passar por tudo que você tem que passar, ainda você não tem segurança de que você vai conseguir. Você não sabe se ficar em casa ou sair, né? Você pode ser assaltado em casa, você pode ser morto em casa ou fora, enfim. É difícil viver em circunstâncias dessas. E se você, por exemplo, no meu caso, que eu estou estruturada fora do país, é difícil eu pensar que eu vou largar essa pouca estrutura que eu tenho para voltar. Por outro lado, é uma estrutura muito supérflua, porque realmente eu tenho uma estrutura, eu tenho um trabalho e essa é a minha estrutura, basicamente, né? Minha estrutura é meu trabalho. Mas eu sempre falo, eu não sei o que é o futuro, eu não sei, volta para casa, eu não sei como. No mundo em que eu estou, as pessoas voltam para casa em algum momento, né? Você fica, sei lá, correspondente, você faz os postos que você quiser fazer ou puder fazer, e em algum momento você talvez planteia a volta para casa. É um mundo globalizado, todo mundo agora ficou mais internacional, mas você fica um pouco desnorteado quando você sabe que não tem a casa, que não tem como voltar. Isso é muito desolador, né? É estranho, assim, mas eu sou uma voz com sorte, eu sempre falo isso, sou uma pessoa que tem muita sorte e que eu não estou numa situação precária como estão os migrantes que estão atravessando as fronteiras, muitos deles caminhando, outros em carro, outros estão viajando, conseguem fazer uma viagem de avião. A minha situação não é precária como a deles e eu não consigo imaginar o desesperado que deve ser para essas pessoas com filhos, com famílias,
abandonar tudo que eles têm, com incerteza, né? Sem saber o que eles vão conseguir e como eles vão conseguir. Então é muito complicado. Certo. E agora falando da sua experiência no Brasil, você relatou esses dias no Twitter que sofreu uma agressão na rua. E aí eu queria te perguntar assim, a gente tem um governo que se posicionou a favor do Guaidó, tentou se posicionar do lado dos Estados Unidos nessa briga política da Venezuela, e isso é muito engraçado. A gente tá falando assim, você fugiu, tá escapando de uma crise muito grande no seu país, mas na situação do Brasil também é muito complicado. Se vê muito a questão do preconceito com os estrangeiros, muita xenofobia, muitas posições contestáveis de agentes políticos, agentes de Estado. E aí você sofreu uma violência na rua. No meu ponto de vista, eu vejo essa violência estatal migrando para a opinião das pessoas. Como que você vê a situação do Brasil como estrangeira e passando, às vezes, talvez até sofrer um pouco dessa xenofobia que talvez possa se instalar por aqui? Ou não? Eu queria saber o seu ponto de vista. Olha, eu tenho anos de Brasil, né? Como falei, eu me sinto muito em casa no Brasil bom, eu falo a língua e conheço, tenho amigos brasileiros, enfim, eu me sinto muito à vontade aqui. E nunca tinha... Alguma vez alguém faz algum comentário, enfim, mas nunca tinha sentido uma raiva por ser estrangeira, né? E alguém até comentou no Twitter, né? Claro, mas é uma mulher branca que fala português, imagina, sei lá, alguém que não... E é verdade, né? Eu também estou num círculo profissional, assim, eu não sei se falar de violência, mas foi uma pessoa que não sabia que eu era venezuelana, sabia que eu era estrangeira porque eu tenho sotaque, mas não teria por que saber que eu era venezuelana, nem que eu era jornalista, porque foi um ambiente completamente fora, sim. Mas claramente tinha assim ficou gritando que era por eu ser estrangeira, e essa história de volta para teu país, enfim, me impressionou porque eu nunca tinha sentido algo assim. Em Roraima é muito comum, sim, porque as pessoas, assim como ajudam muito, porque também já vi muitas pessoas ajudando lá, os migrantes, também tem pessoas que se sentem ameaçados pela chegada, né? Se sentem ameaçados porque sentem que estão tirando cupos nas escolas, que estão tirando leitos nos hospitais, trabalhos, enfim. As pessoas sentem uma ameaça e lá é muito... Você vê a cara do venezuelano em qualquer esquina. Então, assim, aqui não, em São Paulo isso não acontece. Tem venezuelanos, mas não é nessa proporção. Nessa proporção. E é isso o que me impressionou, é isso. Uma pessoa que não tem por que saber que eu sou nem venezuelana, nem jornalista, nem estou brigando com ela por política. Eu estava querendo usar o banheiro, basicamente era isso, era um banheiro. E me impressionou porque eu não sei se falar que são novos tempos, o quê, mas o que eu sei é que se eu fosse uma pessoa recém-chegada, se eu me sentir intimidada e me sentir um pouquinho humilhada, com a experiência que eu já tenho aqui, com a proficiência da língua, etc., uma pessoa que acabou de chegar vai ser humilhada, sim, sabe? E é difícil, assim, é difícil. Eu pago imposto aqui. Todo mundo estrangeiro tem que passar por coisas assim, migrantes, se vê umas condições mais difíceis, vai passar por condições difíceis. Não, a gente não está roubando nada de ninguém, né? E agora, pouco antes de começar a falar, teve muita repercussão no Twitter, né? E alguém justo comentou para mim, justo antes de começar a falar, pois é, eu também acho que você deve voltar para seu país e parar de falar do Brasil. Eu não sei, eu sinto que talvez há pessoas que ficaram mais empoderadas, que já pensavam assim, ficaram um pouco mais empoderadas. O que eu acho delicado disso é quando essas coisas possam virar violência física mesmo, ou um ataque real, né? Porque no meu caso não tem sido assim, mas eu acho que a gente deveria mudar para melhor ou para pior. Então eu acho que o Brasil tem feito alguns esforços ali por por canalizar essa migração venezuelana. E assim, sei lá, eu acho que é a minoria realmente, que é uma exceção, que não é uma coisa que acontece com frequência, pelo menos em uma cidade como São Paulo, né? Não sei outros lugares. Mas acho que tem que ter mais
sensibilidade, educação com o tema, e por isso que eu falo muito das pessoas, assim, de dar voz para as pessoas. Porque é isso, você não está em outro país porque você quer roubar um leito de um hospital. Tem uma jornalista colombiana que escreveu agora há pouco uma coluna pedindo um controle de natalidade para as venezuelanas, porque, segundo ela, as venezuelanas ficamos grávidas para receber ajuda do Estado, porque o chavismo pagava bolsa para quem ficava grávida. Isso, assim, não existe aquela coisa de você ficar grávida, porque assim, eu fico grávida, o governo vai me... Não, assim, quanto dinheiro você vai ganhar para realmente compensar o que criar um filho não é uma coisa monetária. Então, assim, eu acho que esse tipo de debate, assim, para mim esse tipo de coisas demonstram que a América Latina não estava preparada para isso, mas está acontecendo, vai continuar acontecendo, e os problemas é muito mais complexo do volta para teu país, é muito mais complexo de aqueles que eu falo que é o síndrome da minha mãe, só eu falo mal. É bem mais complexo de você está pobre e ainda continua tendo filhos. A situação é complexa, e eu acho que enquanto mais as pessoas entendam o que é a migração, o que é por trás da migração, as coisas podem dar uma melhorada. Isso. Agora, para a gente encerrar, eu queria saber um pouco do seu trabalho como correspondente. Eu queria saber dois aspectos desse trabalho. Que interesse o que você escreve? Você escreve sobre o Brasil pro resto do mundo, basicamente. É isso, né? E que atenção o Brasil tá tendo agora do resto do mundo? Porque eu pesquisei seu nome e agência, encontrei matérias suas tanto em jornais brasileiros, sites brasileiros, quanto que compram, né, o material da agência, quanto assim, coisas da Indonésia, em outros países. Eu queria saber se vocês conseguem ter um termômetro disso. O interesse no Brasil está mais alto, está mais baixo? Olha, eu trabalho em uma agência de notícias e basicamente a gente o que faz é contar o Brasil para fora, né? Mas eu também consigo fazer algumas coisas da Venezuela para outros veículos, né? Mas eu acho que o Brasil tem uma importância noticiosa muito grande. É um país muito reconhecido fora. Há muito interesse pelo que aqui acontece, é uma referência cultural constante. É só assistir filme e música que você vai ver a referência cultural que é o Brasil, né? Mas fora disso, eu acho que sim, há muito interesse pelo que acontece dentro do Brasil. Os últimos anos têm sido muito movimentados politicamente. É difícil às vezes explicar o que acontece no Brasil. É difícil às vezes entender o que acontece no Brasil, mas há muita demanda, assim, há muito interesse. As pessoas ficam muito interessadas no que aqui está acontecendo. Por outro lado, também esse tema, a mudança política que houve, né, gera muito interesse também, né, porque parar para pensar o que aconteceu nos últimos 10 anos, o ciclo que o Brasil tem vivido nos últimos 10 anos tem sido muito intenso, economicamente, politicamente. O que a gente está vivendo agora tem gerado muita curiosidade de países de fora do país para entender o que é isso, né? Como explicar? Assim, como explicar que quando eu cheguei aqui em 2012, eu fui cobrir os protestos em 2013 e eu lembro que a coisa que mais me surpreendia era todo mundo, uau, há protestos. Eu não entendia porque as pessoas ficavam tão surpresas com ter protesto. Para mim, protesto era a coisa mais normal do mundo. Acontece todo dia, toda hora, todo momento. A Venezuela era todo dia um protesto. E aí entendi que a democracia brasileira realmente, eu sabia a data, mas eu não tinha interiorizado o que isso significava. Que é uma democracia bastante jovem e que não fazia parte da vida política do país, ir nas ruas e protestar. E esse tipo de reflexões, eu acho que é interessante para nós entender como é diferente e quando você vê o que aconteceu na era democrática brasileira, você vê que tem um presidente preso, tem outro que já foi levado 2 vezes esse ano para detenção preventiva. Sim. Você vê uma presidente impeachada, outro presidente se demitiu. Quando você vê tudo isso, gente, mas o que é isso? O que acontece? Por quê?
é complicado, assim, e há demanda, gera curiosidade. É um trabalho, assim, eu tenho muito carinho pelo Brasil, muito apreço pelo Brasil e também isso, fiquei muito interessada e muito obcecada em entender melhor e explicar melhor o que é que acontece, né? Mas eu tenho, assim, também, mesmo que a Venezuela me interesse mais são as pessoas. São os temas sociais. Infelizmente, a agenda política ocupa muito. É inevitável, né? Isso é até uma curiosidade. Eu acho que no tipo de jornalismo que as agências têm que fazer, você acha que tem espaço para essas histórias pessoais ou as agências têm que cobrir mais o macro mesmo? Como que tá essa situação? Tem espaço, sim, e é uma discussão também. Eu vejo muito pela discussão que houve nos Estados Unidos depois do Trump, né? Como fazer a cobertura. A gente aqui agora tem o Bolsonaro, ele é muito presente no Twitter também. Ele fala cada tanto no Twitter também. Tem os filhos também falando, tem uma polêmica por dia. Falando. Como você faz a cobertura é um debate que eu acho que é interessante ter, por exemplo, para agências internacionais, porque a gente não pode fazer tudo, não tem capacidade para fazer tudo. E também ninguém vai entender tudo. É um ponto curioso esse, né? Ninguém vai entender tudo. Você sempre tem isso em mente, assim, tipo, esse tema é muito relevante e tal, mas não vai fazer sentido lá fora. Tem essa preocupação? Tem porque você pensa, você fica tão dentro da história que você pensa, será que alguém, para você já tudo é importante? Por exemplo, uma pessoa como o Fernando Henrique, né? É um referente muito grande, assim, tudo que ele escreve a gente lê, tá aí, mas explica qual é a importância do falar da opinião do ex-presidente sobre X coisa. É uma pergunta bastante parece até óbvio que é importante, mas nem sempre para o estrangeiro vai ser, não sei se é importante, mas vai ser parte da agenda, né? Então eu acho que assim, talvez a regra mais básica a regra básica do jornalismo, né? O que tem empatia, assim, o que afeta, que você sabe que temas que realmente vão ser transversais, que vão a chamar as pessoas, né? De qualquer país, em qualquer lugar, né? E você tem que fazer uma cobertura política razoável, mesmo para o registro, né? Mas os temas que têm mais impacto sempre são os temas, eu vejo, sempre são os temas que afetam a todo mundo. Então, temos temas sociais, temas ambientais, temas que realmente têm muita mais repercussão. Mas a gente, você não pode descuidar da agenda política porque você tem que registrar o que está acontecendo no país, né? É inevitável, você tem que dar uma cobertura minuciosa. Mas também tem os personagens, assim, eu sempre falo, os personagens mais populares, não mais populares, mas o que eu acho que tem mais repercussão, os personagens que tem noção do Brasil, Neymar e Lula. Tudo que o Lula fala. São as personagens que fora do Brasil tem, assim, no trabalho que a gente faz é o que eu vejo, assim, que as pessoas, as referências sobre isso do Brasil. Não sei se você chegou a entrevistar o Neymar, mas o Lula você entrevistou. Eu queria que você relatasse um pouco dessa experiência de ter entrevistado ele. Quem mais, assim, de políticos você chegou a entrevistar? Tem algumas histórias curiosas? O Lula o Lula, eu vou falar a mesma coisa do Chaves. A Aldeia é uma figura do país, é um personagem do país, marcou, se você parar para tem marcado todas as eleições democráticas do Brasil, e continua sendo a notícia, continua sendo o foco da notícia. Para mim, eu tenho 38 anos, né? Obviamente que é um personagem que tem um conhecimento do Brasil. Bom, você sabe muito bem quem que é o Lula. E claro, que é uma pessoa que sabe muito bem se comunicar, sabe muito bem com imprensa, sabe muito bem. Tem uma característica humana nele. Obviamente que quem odeia ele vai falar que eu sou lulista, sei lá o quê, mas não é isso. Eu acho que você pode gostar de uma pessoa ou não, mas você tem que entender quando a pessoa sabe trabalhar com as pessoas, sabe se dirigir para as pessoas, sabe se comunicar. É um animal, a gente chama no espanhol um animal político, e obviamente ele é um político. Então, foi outra época, eu entrevistei justo antes de entrar na cadeia. Tem algum outro entrevistado famoso? Famoso? Ai, meu Deus, agora não estou lembrando ninguém.
Mas do Brasil, brasileiro, fora do Neymar e do Lula, que eu poderia ter entrevistado com Fafão. Agora eu não tô lembrando ninguém. Eu não lembro ninguém nunca. Legal. Mas eu gosto muito da sua entrevista com o Lula porque ele dá uma resposta sobre a Venezuela que ele viria a repetir. Acho que ele repete até hoje essa opinião. Acho engraçado isso, porque sempre ficam perguntando pra ele a mesma coisa e faz muito tempo que você entrevistou ele e a resposta já tá lá. Ele falou, para mim foi a primeira vez que eu escutei ele falando sobre a Venezuela desse jeito, porque marcou claramente uma diferença com Maduro. Ele, bom, fora do bastidor, ele falou muito do Chávez, que para mim era interessante, porque eu queria... Aliás, ele até falou que quando a gente sentava para falar sobre o Chávez, não aconteceu, ele foi preso depois. Mas eu achei interessante por isso, porque era uma pessoa que conhecia muito bem, entendia muito bem o que estava acontecendo na Venezuela, falou bastante tras câmeras de seus encontros com o Chávez. Não podia publicar nada disso, mas para mim era bastante interessante, porque é o que eu falei, eu acho que a gente tem que entender como pensam os líderes políticos, qual que é o pensamento. Como é que funciona, porque não adianta você ficar no fígado, né? O Brasil agora está muito no fígado, mas eu não lembro que pessoa acha famoso. Entendi. Pra gente encerrar, eu queria que você, sim, é muito injusto perguntar isso, né? Destaque uma coisa, sempre é uma pergunta injusta, mas a gente falou de Venezuela, falou de Brasil, mas eu queria voltar pra Venezuela e queria que você destacasse. Eu gostaria muito de perguntar muito mais coisas, mas como já estouramos um tempo, mas eu queria que você destacasse assim, um aspecto do país, da Venezuela, né, que você sente que a gente aqui no Brasil não tem nem ideia que exista e é a coisa que você acha mais importante. Assim. Coisa que seja importante na Venezuela que o Brasil não faço ideia. É isso. Não imagina que existe. Pode ser uma coisa política, uma coisa cultural, musical. Olha, fique à vontade. Tem que ser positiva ou negativa? Positiva. Positiva? Oh, meu Deus. Positiva. O cacau, talvez. A gente tem um ótimo cacau. Acho que o brasileiro não sabe muito disso. Não sei, eu começo a achar que o conhecimento é bem limitado. Mas... Não, coisas positivas eu acho que a gente tem muito famoso pela festa, sei lá, eu acho que era tido com o Brasil, ou menos com o do Brasil, né, muito grande. Acho que os brasileiros nem imaginam a diferença é a língua, mas a gente tem as mesmas expressões, tem mais ou menos o mesmo jeito. Aquelas coisas que a gente fala, vocês falam o jeitinho brasileiro, né? A gente fala viveza criolla. Tem muitas coisas que eu falo, porque na Venezuela e aqui falam, a mesma coisa. E tem muita coisa que o brasileiro também fala, porque aqui nesse país a gente diz tal coisa. É uma mentalidade, né? Eu acho que um pouco isso, quão parecidos podemos chegar a ser, eu acho que seria uma surpresa para o brasileiro. Uma coisa que eu fico pensando, quando a gente ouve falar muito das notícias, uma coisa que eu senti falta assim, é de ver a opinião de pessoas. No Brasil você busca muito se figurar, um músico comenta a situação, um cara da literatura. Tem alguma figura assim que você sente que dessas áreas que fazem comentários relevantes sobre a Venezuela que a gente merecia prestar atenção? Tem alguém que você destacaria? Fora os políticos. Olha, eu acho que assim, meu favorito da vida, ele morreu, é o Cabrujas, José Ignacio Cabrujas. Uhum. E ele era um dramaturgo. Vocês falam dramaturgo? Para o teatro é dramaturgo. Fala dramaturgo? Isso. Então, ele morreu em 95, mas era assim, um dos melhores, para mim, um dos caras que melhor entendeu o país. Se alguém conseguir alguma vez ler ele na internet, ele é sensacional, assim, e tudo que ele escreveu e falou está muito vigente, muito atual ainda na Venezuela. E tem um livro chamado Estado Mágico, que fica muito o que foi Como Chegamos Aqui, de Fernando Coronil, que também morreu. E eu acho assim que são como as duas melhores. De fato, o Coronel se apoia muito no Cabrujas para explicar suas teorias. Eu acho que são livros bastante, autores bastante importantes para quem quiser ter um resumo e entender o que aconteceu, né? O que aconteceu na Venezuela. E vai entender muito da Venezuela contemporânea. Acho que
Agora, uma voz que ainda esteja viva, eu acho que tem o Luiz Vicente León, que é um analista de data analysis, uma consultora de opinião. Acho que ele também é bastante acertado nos seus análises contemporâneos, assim, uma pessoa bastante equânime, que é difícil conseguir uma pessoa que não vai para um lado nem para outro. Entendi. Então, acho que ele é assim, uma voz que está bastante... uma boa voz para escutar nesse momento. Ótimo. Bom, é isso. Queria te agradecer pela conversa, foi muito legal ter a sua perspectiva. E é isso, te agradecer. Muito obrigado. Obrigada. Não sei se você vai editar isso aí, mas tudo é polêmico, tudo é polêmico. Muito obrigado. Muito obrigada, Vinícius. Até mais, então. Um abraço. Um abraço. Abraço. Tchau. Alô. E aí, pessoal? Gostaram do papo com a Paula? Espero que sim. Eu gostei bastante. Quero agradecer a Paula pela disponibilidade, pelo papo. Muito obrigado. Agradecer o pessoal que escuta o podcast na íntegra, que escuta esse trecho aqui onde eu falo sozinho. Quero contar com o apoio de vocês para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. É assim que o podcast chega para mais ouvintes. Telefonemas depende de vocês para alcançar mais pessoas. Também convidar todo mundo para participar desse espaço aqui, desse momento. Escrevam na hashtag Telefonemas lá no Twitter. Escrevam para o e-mail telefonemaspodcast@gmail.com, porque esse é um espaço de vocês. Vamos conversar aqui. Mandem reflexões, questões, textos. Acho que transformar o podcast, o Telefonemas, no espaço também para os ouvintes falarem é muito importante. Então, participem. Quero dedicar esse episódio à memória do João Gilberto. É o primeiro episódio que eu gravo depois da morte dele. Nem preciso destacar nesse momento a importância dele para a música brasileira. Imagino que você tenha passado a semana ouvindo os discos dele, ouvindo entrevistas sobre ele, lendo as matérias. Se não fez isso, vá fazer. Especialmente ouvir os discos e ver os shows dele que tem no YouTube. Aproveitem a obra, porque acho que até mais importante que entender a importância dele revolucionária na música brasileira é curtir a obra dele com atenção, aproveitando cada detalhe, cada silêncio, cada intervalo, cada acorde, cada nota, a voz dele, o jeito que ele selecionava o repertório, esse cuidado de resgatar autores antigos, de tratar diferentes músicas dos compositores contemporâneos a ele. Acho que isso talvez seja mais importante que entender o papel dele na história. Aproveite a arte, a obra. Tire um momento para ouvir a música, só ouvir música, sem fazer outra coisa. Isso é legal também. E o João fez uma obra que cabe para esses momentos. Porque ele não fez uma coisa de entretenimento, não. Tudo na obra dele é arte, é para se aproveitar dessa maneira. Escuta com atenção. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Mas escuta depois de ouvir telefonemas. Vai assim, um João, um telefonemas, um João, um telefonemas. É o que eu indico. Certo? Então, era isso que eu queria falar nesta edição. Um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.